pedimos, Deus, que o Senhor abra também os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a mesma. Senhor Deus, que o teu nome seja glorificado, que em tudo o Senhor seja glorificado, porque nós não somos dignos, Senhor, de honra, de glória, mas tu és, Senhor, e o teu Filho Jesus Cristo, é ele, Senhor, que é digno. Sim. Então se manifeste nesta noite, traga glória para si, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. João, capítulo 4, vai falar sobre o dom do discernimento. Amém? Amém. E João vai falar assim: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. E já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Versículo 4: filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Versículo 5: do mundo são, e por isto falam do mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos-nos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, João ele vai falar sobre o dom do discernimento. Primeiro nós vamos entender que dom é esse. É um dom que Deus dá a todos os seus servos verdadeiro, para conhecer e entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então todos aqueles que são de Deus e têm o Espírito Santo conhecem, têm esse dom do discernimento, de discernir aquilo que edifica e aquilo que não edifica, aquilo que traz o acrescentamento de Deus e aquilo que traz a destruição de nossas almas. Então João, ele vai falar sobre esse dom do discernimento, para que os irmãos venham a entender que nem todos aqueles que diz Senhor, como diz em Mateus 7, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então nós precisamos entender que nem todos aqueles que pregam, nem todos aqueles que falam de Deus, são de Deus. Nem toda palavra pronunciada pelo homem é direcionada de Deus e é da palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós servimos um Deus espiritual. Repita comigo: um Deus espiritual. A palavra de Deus fala que Deus é espírito. E importa que os tais assim o adorem em espírito, em verdade. Então, se nós estamos aqui e nós estamos anunciando o reino de Deus, a salvação, nós somos espirituais. E da mesma forma, se nós estivéssemos aqui falando de coisas carnais, coisas da terra, nós não tínhamos o Espírito de Deus. E nós não estaríamos servindo um Deus espiritual, mas nós estávamos servindo um Deus enganador, que é o diabo. Então nós precisamos ter esse entendimento da palavra. O discernimento é simples, meus irmãos. O que é de Deus, o que vem de Deus é espiritual. O que vem de Deus edifica a nossa alma, traz paz para a vida da irmã, traz a certeza do reino dos céus e nos mostra o caminho da vida. E João aqui, ele estava dizendo, meus irmãos,
Não creais, irmãos, em todos os espíritos, nem todos, irmão Valério, irmão Jean, irmã Maria, Marielle, que pronunciam a palavra de Deus são de Deus. Porque distorcem a palavra de Deus, eles pregam o evangelho humanizado. Eles falam sobre bênção terrena, a qual nós podemos conquistar com o suor do nosso rosto. Verdade. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então tudo aquilo que nós fazemos por meio da força de nosso braço, nós teremos um retorno terreno. Verdade. Mas a vida com Deus não é diferente. Se nós lutamos de formas espirituais, nós seremos recompensados espiritualmente. Verdade. Então João, ele vai nos ensinar e nos mostrar que nem todos aqueles que caminham, nem todos aqueles que têm uma aparência de piedade têm piedade. Nem todos aqueles que estão com a Bíblia, nem todos aqueles que pregam, aqueles que louvam, aqueles que cantam, eles são de Deus. E nós precisamos entender que Deus se manifesta através do nosso testemunho e do nosso pronunciamento da nossa palavra. Porque o irmão Filipe, o irmão Jean, aqueles que pregam a verdade, eles têm que fazer menção do reino dos céus. Sexta-feira eu fui usado por Deus para pregar uma palavra em um quintal onde o Senhor me levou, e ali eu falava do reino dos céus. Os irmãos ficaram maravilhados porque eles não se vê mais pregar e falar, meu irmão, e fazer menção de Jesus e falar da salvação. Hoje as pregações estão mudadas. Verdade. Hoje as pessoas só se falam em bênção, só se fala em carro, só se fala em moto, só se fala em fama, só se fala em terra, não se fala mais do céu. Parece que pregar, irmão Jean, sobre o céu se tornou pecado. Parece que se falar de Jesus se tornou abominável, irmão Valéria, dos homens. Se nós falar de Jesus, as pessoas vão nos olhar diferente. Se nós falar de salvação, as pessoas vão... Que se veja. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ainda que o nosso evangelho seja loucura para os que perecem, que seja, no quais o Deus deste século cegou a luz do entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Glória a Deus. Porque nós vivemos na loucura da pregação, porque é loucura falar do céu para o mundo. É loucura falar de um Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. E João aqui vai nos alertar, meus irmãos, não receba qualquer palavra. Verdade. Ah, mas eles estão falando, não, que vai receber uma benção e Deus vai dar, Deus vai fazer. Meu irmão, nós não servimos a um Deus carnal, nós servimos um Deus espiritual. Ele acrescenta o alimento, Ele acrescenta tudo na nossa vida, mas primeiramente Ele está preocupado com nossa alma. Verdade. E muitos ignorantes vão dizer, ah, mas Deus está preocupado com o coração. Meus irmãos, eu não sei como muitos têm pronunciado essa palavra, mas Deus está preocupado com o nosso íntimo, sim. Porque todos aqueles que são transformados por dentro refletem por fora. Todos aqueles que Deus entrou na vida deles, Deus transformou por completo. Diferente de muitos que não querem ser transformados por Deus e vivem uma vida profana, vivem uma vida enganadora, vivem uma vida comum, vive uma vida a qual é abominável aos olhos de Deus, mas aqueles que se entregaram verdadeiramente para Cristo foram transformados, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo aqui vai alertar, e ele vai dizer, meus irmãos, já muitos com o espírito do anticristo. Verdade. E como nós podemos conhecer a esses? Através das suas pregações, através das suas palavras.
Eles negam a Cristo que veio em carne na terra para morrer pelos nossos pecados. Eles negam o sacrifício da cruz do Calvário. Mas como, irmão Felipe, eles negam? Através do seu testemunho, através das suas palavras, através de colocarem coisas a qual não são provenientes de Deus. E isso é negar a Jesus. Quando Jesus Cristo fala em Hebreus que com um único sacrifício Ele pagou os nossos pecados. E muitos falam, não, eu vou fazer esse sacrifício aqui para que Deus venha me perdoar e receber a mim. Não, meus irmãos, Jesus não precisa disso. O sacrifício que nós precisamos fazer, e isso não considero como sacrifício, é de nós adorarmos e servir a Deus todos os dias com alegria, em espírito e em verdade. Porque se verdadeiramente Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Glória a Deus. E João vai dizer, todos esses, João dizendo, que desprezam a Cristo. Todos esses que desprezam a vinda de Cristo, eles estão sendo manipulados e enganados pelos espíritos das trevas. Eles estão sendo influenciados por Satanás. E não conseguem passar o reino de Deus, porque as suas vidas estão aprisionadas nas coisas da terra. Verdade. Eles só almejam glórias terrenas. Eles só almejam casas, carros, dinheiro, fama, sucesso. Os primeiros lugares, os primeiros assentamentos nos templos. E não estão preocupados com suas almas e com as almas que estão sendo lançadas no inferno. E João, ele vai dizer, meus amados, não creais em todos os espíritos. Não confia em qualquer pessoa. Porque o número dessas pessoas já tem se aumentado. E João vai dizer, do mundo são e por isso falam do mundo. Olha só, do mundo eles são e por isso eles falam do mundo. Está entendendo, irmão Jean? Eu pensava que fulano era de Deus, meus irmãos. Deus, ele pode alcançar sim, mas quem fala da terra é da terra. Por aí. Quem busca as coisas de baixo almeja as coisas de baixo, mas quem busca as coisas de cima almeja as coisas de cima. Quem busca e prega a salvação almeja a salvação. Quem vive desejoso para alcançar um corpo glorificado, almeja isso. Então é isso que João estava falando. Que muitos já têm se levantado, eles falam do mundo. As suas pregações. Terra. Não, irmão Valério, você vai receber, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo outro. E sua alma está ali, precisando de quê? De ouvir uma palavra de salvação. Aí fala, não, irmã Marielle, é isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... Mas ela precisa de quê? De salvação, crescer no caminho do Senhor. Deus abençoar ela. Amanhã ou depois ter uma família, passar o reino dos céus para os seus filhos. Ensinar sobre Jesus, um Jesus verdadeiro. E assim sucessivamente. Mas as pessoas que têm esse espírito, eles só falam das coisas da terra. Eles estão aprisionados nas coisas passageiras, irmão Jean. Verdade. E não conseguem olhar para um Cristo ressurreto, um Cristo libertador que num dia nos chamou e falou, irmão Jean, eu não quero mais que você viva assim, nesse engano. Eu não quero que você pregue mais essa palavra, porque isso já está trazendo nojo, e Deus vai e sopra sobre você o Espírito Santo, para que ele venha pregar a palavra. E agora Deus faz um novo homem, uma nova mulher, totalmente
totalmente mudado, diferente, que não se preocupa mais com o mundo, em aprovação terrena, mas se preocupa com a aprovação de Deus, e que prega o reino dos céus, e não fala mais do mundo. Porque não pertence mais ao mundo, mas pertence a quem? A Cristo. Foi marcado com o Espírito Santo de Deus. Deus vai lá e coloca o selo, a marca da salvação sobre as nossas vidas. E nós não falamos mais do mundo, nós não queremos mais. Nós entendemos que nós precisamos do alimento. Nós entendemos que nós precisamos, às vezes, irmão Valério, de um remédio. Às vezes nós precisamos de uma roupa. Às vezes nós precisamos de um carro, que nem agora nós podíamos estar todo mundo aqui. Mas isso não tem que ser a nossa prioridade. Isso não tem que ser a nossa confiança. Tem pessoas que falam assim: mas se eu não tivesse isso, e a minha vida seria diferente. Que diferente que nada. Só Jesus, ele pode transformar a vida do homem. Só Jesus, ele pode libertar o homem. E João, ele vai dizer: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Repita comigo: maior é o que está em mim. 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 Do que aquilo que está no mundo. Do que aquilo que está no mundo. Amém? Então as coisas, meus irmãos, os que está no mundo, pertence a quem? Ao maligno. As coisas do mundo pertencem ao maligno. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o controle do príncipe das trevas, Satanás. Então ele tem comandado e governado para que as pessoas não venham se aproximar de Deus. Para que as pessoas, irmão Valério, não escutam esta palavra verdadeira. As pessoas querem ouvir um alimento estranho. Elas querem se alimentar de comida estragada, podre. Elas não querem comer a verdadeira palavra. Porque elas sabem, se elas ouvirem esta palavra, vai gerar um confronto na vida dela. Verdade. Elas vão ter que largar o engano, elas vão ter que largar a prostituição, a bebida, o adultério, a fofoca, para servir o verdadeiro Deus. E as pessoas não querem ser libertas, porque a mentira traz mais benefícios terreno do que a verdade. Verdade. Vou repetir. A mentira traz mais benefício terreno do que a verdade. Olha a pessoa que mente. Meu irmão, estou precisando disso, aquilo, outro. Estou passando necessidade, mas tem dinheiro, tem as coisas. Aí vai lá, os irmãos se compadecem. Vamos juntar um dinheiro aqui, vamos fazer aquilo outro. Eu não estou falando quando o irmão tem a necessidade. Aí vai lá e dá. Aquele irmão, já descobri como eu vou arrumar dinheiro agora. Aí daqui a pouco tá de carrão zero. Os irmãos passando necessidade. Não ajuda os irmãos. E ali tá, e o povo idolatrando ele. Deus te honrou, Deus te abençoou. Ele passou necessidade, nós ajudamos. Sabendo eles que eles estão gerenciando aquela vida de perdição. Então assim são aqueles que não têm o Espírito de Deus. Assim são aqueles que são do mundo. Mas eu vou repetir, os irmãos repitam comigo. Filhinhos, já tendes vencido. Filhinhos, já tendes vencido. Porque maior é o que está em nós. Porque maior o que está em nós. Do que aquilo que está no mundo. Do que aquilo que está no mundo. Então nós precisamos entender que maior é o que está em nós. E o que está em nós é Cristo Jesus. E se Cristo está conosco, não tem dificuldade, luta, perseguição, barreira, dificuldade. Deus, Ele está conosco. E a palavra de Deus diz: no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu e Ele está em nós, nós iremos vencer.
Nós iremos alcançar o nosso galardão celestial, porque o nosso galardão não é aqui na terra, mas é no céu. A nossa vitória não é aqui, a nossa vitória é com Ele. Então nós precisamos ter esse entendimento, de que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não existe força das trevas, não existe autoridade maior do que o Deus que habita na minha e na sua vida. E eu encerro aqui dizendo, versículo 6 e o último: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só, irmão Valério, se eu chegar aqui e estiver uma pessoa que não anda na verdade, mas finge ser um servo de Deus, se escutar uma palavra dessa, vai sair daqui contristado, aborrecido. Por quê? Porque não quer se libertar, porque não quer a salvação, porque não quer o verdadeiro Deus, porque não quer largar a prostituição, porque não quer viver uma vida de cidadão celestial e almejar um corpo glorificado. É por isso, irmão Jean, que as palavras trazem perseguição. É por isso que a maioria que nos persegue são aqueles que pregam a mentira. Verdade. Olha só, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha só. Mas aqueles que não conhecem a Deus não nos ouvem. Várias e várias vezes já fomos pregar em vários lugares. Mas quando as pessoas perceberam que aquilo ali era um problema por quê? Porque a verdade traz um problema. Traz um problema para quê? Que precisa ser resolvido, que é o pecado. A verdade é um problema para o pecado, irmão Valéria. Porque o pecado, ele não quer, irmão Jean, a verdade. O pecado, ele não pode com a verdade. E a verdade confronta o pecado. João Batista pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrepender de quê? Do seu pecado. Então nós precisamos entender isso, que essa palavra aqui verdadeira são para aqueles que querem morar no céu, são para aquele que quer conhecer o verdadeiro Deus, são para aqueles que querem viver uma vida gloriosa com Deus. Como é bom, irmão Valério, essa palavra. Eu creio que os irmãos sentem a mesma ligação, que quando esta palavra entra no meu coração, arde. E nós ficamos sentindo várias. Parece até que às vezes que Jesus vai voltar exatamente agora e nós vamos subir para a glória. O nosso coração radeia. Nós pulamos de alegria, eu fico contagiado. Por quê? Porque esta palavra é boa. Essa palavra nos alimenta. E ainda que a mentira nos traga benefício terreno, nós precisamos rejeitar, né? Glória a Deus. E nós precisamos viver na verdade. Verdade. Então nós precisamos entender. Guarde essa palavra. Quem é de Deus nos ouve. Quem é de Deus não nos ouve. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós. Quem está em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão Valério. Sabe, às vezes que a irmã está ali, oprimida, dificuldade, Deus vai e renova novamente. A irmã volta forte. Às vezes a irmã fala assim, Senhor, eu quero morrer, Pai, eu quero partir. E Deus vai lá e te fortalece.
Tira esse pensamento da irmã, porque a senhora já está morta em Cristo, para os pecados, para as acusações. E não pense que a vida da senhora seria melhor se a senhora estivesse, às vezes, com saúde. Porque Deus reservou esse tempo para a senhora. Então Deus, Ele alcançou o seu coração trazendo salvação. E no momento certo Ele vai fazer na vida da senhora. Então é Deus te fortalecendo. É Deus trazendo refrigério na sua vida. Amém? É Deus te sustentando quando a senhora chora. E os irmãos estamos ali orando pela irmã, pedindo: Senhor, ajuda a tua serva. E se fosse preciso, é porque não tem como. Nós pediremos a Deus e falava: Senhor, que a luta dela, Pai, seja minha, traga para ela. Porque Deus conhece o nosso coração. Verdade. Mas Deus sustenta a irmã. E Deus vai te fortalecer a cada dia. Porque maior é o que está em ti do que aquilo que está no mundo. E quem está em você? Jesus, o Espírito Santo. Quando a luta vier, bata no peito e fala: maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Amém? Vamos orar? Vamos. Então que Deus nos dê esse dom, o dom do discernimento, para discernir todas as coisas. Amém? Vamos orar. Aqueles que puderem, se colocam de pé. Aqueles que não puder, só coloca a mão.